Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG e vou propor para vocês aqui hoje uma breve explicação sobre uma nova lista de vídeos que eu pretendo organizar e disponibilizar aqui no canal. Por sugestão do professor Bernardo Brandão, me foi apontada a ideia de organizar uma lista de vídeos com a minha visão específica sobre a literatura grega antiga, entendendo aí manifestações de poesia, filosofia, música, etc. Assim como aquilo que eu tenho proposto sobre os estudos clássicos na modernidade. E essa lista será intitulada O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, que é justamente o título dado à minha tese de doutorado, defendida no início do ano de 2022. Com isso eu quero dizer que essa lista, ao contrário das outras organizadas e disponibilizadas aqui em meu canal, vai ser restrita exclusivamente a vídeos elaborados por mim, dentro do que é a minha visão de desenvolvimento histórico do nosso campo de estudos, que eu chamo aqui de estudos clássicos, mas a gente poderia dar uma ênfase mais específica voltada para o estudo da chamada literatura grega antiga, levando em conta desde seus primeiros desenvolvimentos do período arcaico, com reflexões sobre composições orais dentro de uma longa tradição de performances poéticas, sobretudo em canções, passando por reflexões e desenvolvimentos do período clássico, com o advento da prosa, da historiografia, da própria filosofia, em seu recorte socrático-platônico, até os desenvolvimentos posteriores do campo na modernidade. Eu vou fazer isso, então, a pedido e sugestão do professor Bernardo Brandão, a quem eu agradeço, porque, tal como ele apontou em seu comentário, as listas aqui do canal, como elas trazem vídeos de muitas autorias diferentes, acaba se oferecendo uma visão multifacetada dos temas abordados, sobretudo a chamada literatura grega antiga, a literatura latina, a história dos estudos clássicos, sem que seja possível para um possível interessado compreender qual é a minha visão específica desse fenômeno, né, ou desses vários fenômenos. E porque eu, justamente incorporando diferentes perspectivas dos temas estudados, gostaria de oferecer a possibilidade de que o público tivesse contato com diferentes visões, pudesse, justamente nesse conflito entre interpretações, visões de mundo, compreensões dos textos, dos contextos, formar a sua própria opinião. Mas, de fato, para quem queira compreender aquilo que eu mesmo defendo, eu acredito que com a tese de doutorado eu proponho ali uma visão panorâmica de todo, de história da nossa área, que, sem dúvida alguma, parte de uma questão contemporânea, que é a ideia de crise nos estudos clássicos, mas a partir desse mote revisita toda uma tradição de escrita da história do nosso campo, que é feita na passagem do século XVIII para o XIX, encontra seu ápice ali no início do século XX, mas que pretensamente remonta até a própria antiguidade, talvez lá com os filólogos de Alexandria, os trabalhos de Aristóteles, Platão, mesmo sofistas, rapisodos e, no limite, aos aedos da poesia homérica, há, portanto, uma visão de conjunto por trás dessa compreensão. Eu, inclusive, pretendo muito em breve começar a oferecer vídeos sobre a história dos estudos clássicos, isso em preparação para um ciclo de debates que nós teremos com a estudiosa Pascale Hummel-Israel, uma estudiosa francesa que serviu de marco teórico importante para a minha tese de doutorado. Eu entrei em contato com ela e, graças ao apoio da Jovelina Ramos, atual presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, será possível oferecer um ciclo de 3 encontros com a professora Pascale Hummel, do qual participarão ainda Jacinto Lins Brandão, Júlia de Avelar e Olimar Flores Júnior. E nesses 3 encontros que nós teremos ali durante a primeira metade do ano de 2023,
eu vou fazer a mediação dessas exposições e debates entre os nossos convidados e a professora Pascal Lemel, para tentar refletir um pouco sobre a história dos estudos clássicos à luz de questões contemporâneas candentes para a filologia, tal como praticada por nós nos anos de 2020, ou seja, na década de 20 do século 21. Então, isso vai entrar dentro desse esforço mais amplo de divulgação do nosso campo e reflexão sobre a sua história. Mas, atendendo a esse convite do professor Bernardo Brandão, essa playlist que se inicia com o vídeo de hoje vai se intitular O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Ela vai começar, tanto com essa breve apresentação, e na sequência vai passar por alguns dos trabalhos de apresentação que eu fiz das propostas da tese durante uma disciplina de Fundamentos de Literatura Grega 2, oferecida pela Faculdade de Letras da UFMG, num dos seminários do NEAN, o Núcleo de Estudos Antigos e Medievais dessa mesma instituição, onde eu apresentei as ideias da tese, lá eu chamo de crônica da elaboração de uma tese, na sequência da qual a gente tem um debate bastante envolvente, muitas perguntas interessantes, inclusive do próprio professor Bernardo Brandão, e na sequência a gente retoma uma exposição em ordem cronológica que parte da antiguidade, da ideia de uma poiesis, uma palavra criativa existente lá entre os gregos antigos, dentro da tradição islamética arcaica, com Hesíodo, Homero e tantos outros nomes que, dentro da tradição mélica, da tradição jâmbica, enfim, e outras desenvolvidas ao longo do tempo, se propõe o surgimento de uma ideia de estudos clássicos. Enfim, tudo isso vai ser problematizado, evidentemente, mas é uma proposta de compreensão do desenvolvimento diacrônico do nosso campo. Para quem se der ao trabalho de acompanhar as primeiras exposições, ou se quiser ler algumas partes da tese, vai ficar claro que eu, pessoalmente, não faria remontar uma história dos estudos clássicos à própria antiguidade. Isso por uma questão bem simples. A meu ver, aquilo que filólogos de Alexandria, Aristóteles, Platão, os sofistas, rapsodos fizeram há mais de 2000 anos não tem a mais remota semelhança com aquilo que estudiosos das clássicas fazem hoje, ou mesmo que fizeram lá no início do século XIX. A meu ver, o que nós, enquanto pesquisadores e estudiosos desse campo, numa universidade brasileira, no século XXI, fazemos, tem mais a ver com o que outros pesquisadores da universidade brasileira estão fazendo. Pesquisadores, às vezes, de áreas não tão afins às nossas. Pode pensar filosofia, direito, fora das humanidades, nas áreas biológicas, nas áreas de exatas, desenvolvimento de pesquisa, e uma pesquisa que leva, sem dúvida, aportes para o ensino, em contato com a sociedade por meio da extensão. A meu ver, a forma como nós trabalhamos na universidade contemporânea é uma, e a forma como estudiosos da antiguidade se voltaram para os textos era outra. Por isso que eu, se escrevesse um manual de história dos estudos clássicos, não faria com que a história dessa disciplina remontasse aos filólogos de Alexandria. A minha tese, inclusive, tenta demonstrar, num estudo relativamente aprofundado, da episteme própria, ou das diferentes estruturas epistêmicas próprias da antiguidade, porque não faz sentido sugerir uma ideia de continuidade. A meu ver, não há essa ideia, e uma história do nosso campo, a meu ver, começa a se delinear no fim do século XVIII, início do XIX, quando uma episteme diferente daquela que até então era praticada é desenvolvida, e o modelo de estudo do passado se torna absolutamente diverso daquele que até então era praticado e que em larga medida é o nosso, até os dias de hoje. Muitas das transformações por que passou, por que
passaram os estudos clássicos na passagem do século XVIII para o XIX tem impacto profundo até os dias de hoje. Para citar um exemplo simples, um estudo das línguas antigas em bases gramaticais para a leitura e compreensão desses textos, não para o domínio, quase numa chave de método natural, dessas línguas antigas. E com isso eu não quero dizer que um seja melhor do que o outro. Fato é que renascentistas estudavam as línguas antigas, o latim, o grego antigo, com o objetivo de domínio dessas línguas, da mesma forma que homens da alta Idade Média, homens que remontavam aos tempos de Augusto, né, que remontavam aos tempos da Atenas de Péricles. Então, em que o domínio da retórica era fundamental para que o manuseio dessa língua, muitas vezes por escrito, mas às vezes também oralmente, fosse uma forma de distinção social, uma forma de reconhecimento, de inserção, e não é esse exatamente o caso na forma como a disciplina ou as disciplinas relacionadas aos estudos clássicos passam a ser praticadas desde o século XIX. Mas alguém poderia me perguntar, se você discorda disso, por que a sua lista intitulada O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos, começa, depois das exposições introdutórias, com um vídeo sobre poética no período arcaico? Porque todas as histórias dos estudos clássicos, pelo menos das que eu tive acesso, que incluem, por exemplo, os esboços do Reinach, Salomon Reinach, aquele grande panorama histórico do Sir John Edwin Sandys, a proposta do Wilhelm Kroll, alemão, do Harry Peck, estadunidense, do Wilamowitz, alemão, do mais próximo de nós, do Rudolf Pfeiffer, alemão, mas publicando em inglês, na Inglaterra, do Gaetano Righi, italiano, trabalham com essa ideia de que os estudos clássicos têm seu início na antiguidade. Talvez entre os filólogos de Alexandria, mas alguns são mais otimistas e acham que Aristóteles traz ali já um germe do pensamento filológico, outros apontam Platão, outros remontam aos sofistas, outros aos rapsodos da tradição isamétrica, especialmente dentro do corpus homérico, em que haveria já germes, por assim dizer, da reflexão filológica. E esses manuais, portanto, exercem uma influência considerável, e é mimetizando o seu expediente de remontar ao passado que eu, de alguma forma, tento indicar os seus pontos cegos, tento mostrar como a atividade desses homens na antiguidade guarda pouquíssimas, quiçá nenhuma, semelhança com aquilo que um classicista nos dias de hoje faz. E nesse ínterim eu aproveito para, me debruçando sobre esses períodos, essas obras, esses autores, mostrar como a lógica de seu trabalho com o passado, de seu trabalho com a tradição, é totalmente diversa da nossa. Então, eles são, de certa forma, responsáveis por transmitir esses textos, mas o seu cuidado nessa transmissão, em termos de, digamos, critério filológico, não é comparável àquilo que nós fazemos, e mesmo os renascentistas seriam aí um ponto de transformação com relação a esse passado da antiguidade e também com relação ao nosso presente, entendendo aí a modernidade como advinda a partir do início do século XIX. Então, vejam, essa exposição, por meio da lista de vídeos, ela pretende passar por vários períodos, vários autores, várias obras, mostrando transformações nas estruturas epistêmicas desses períodos, a fim de defender que a história dos estudos clássicos tem início na modernidade,
na medida em que esse campo sequer um campo especializado, dedicado ao estudo das origens da cultura europeia. Entendam essa formulação, eu obviamente não a estou endossando. A meu ver, gregos e romanos não são a origem da Europa moderna, eles são povos da antiguidade que, em diálogo com outros povos, eventualmente fundam instituições que vão, por meio de inúmeras transformações, legar para a modernidade estruturas linguísticas, estruturas literárias, estruturas artísticas diversas que são outras. E nesse sentido, eu contesto a ideia de que, por exemplo, alemães, para citar um exemplo entre outros possíveis, tenham mais direito a reivindicar uma tradição clássica como sua, e por tradição clássica eu estou aí comprando essa ideia de greco-romanos, mais do que um brasileiro. A meu ver, um brasileiro tem tanto direito de reivindicar essa tradição clássica greco-romana quanto um alemão. Mas eu diria mais, é preciso que nesse gesto de reivindicação se amplie a compreensão do que é clássico e se deixe de excluir aquilo que é tido por extra-greco-romano. Então, é preciso incluir persas, egípcios, fenícios, sumérios, assírio-babilônicos, minoicos, hititas, celtas e tantos outros povos que estiveram em contato com gregos e romanos e que estão na base de inúmeros desenvolvimentos culturais, linguísticos, artísticos das civilizações posteriores, a europeia, sem dúvida, mas a americana e, a partir da colonização europeia, mesmo outras regiões em torno do globo. E então vejam que o que eu pretendo é oferecer uma forma de compreender isso que é chamado hoje na Universidade Brasileira de literatura grega antiga, trazendo uma série de problematizações para os termos que costumam ser empregados nesse tipo de discussão. Para citar só o mais óbvio, literatura. Não canso de dizer, a literatura como nós a entendemos hoje é uma instituição moderna, que não coincide com aquilo que, enfim, os gregos entendiam do seu passado poético, do seu passado filosófico, ou que os romanos entendiam por litera e gramática, ou qualquer outra palavra que a gente quisesse empregar aqui para pensar no estudo dos textos do passado, no estudo da tradição clássica. E então é isso. Então eu sugiro que quem tiver interesse, como sugeriu o professor Bernardo Brandão, em conhecer o que eu proponho em meus vídeos sobre o tema que é literatura grega antiga, estudada dentro da Universidade Brasileira, história dos estudos clássicos, assista a essa lista de vídeos, tendo consciência de que a proposta é apresentar as estruturas epistêmicas de diferentes contextos, no âmbito do qual são desenvolvidos textos poéticos, históricos ou historiográficos, filosóficos, de medicina e de tantas outras técnicas, e revisitando essas tradições, essas estruturas epistêmicas, mostrar como certos momentos conhecem transformações que tornam extremamente difícil se defender a ideia de que o que nós fazemos hoje, enquanto classicistas, seja o mesmo que os filólogos faziam, por exemplo, na Alexandria do período helenístico, ou que Aristóteles fez na Atenas do final do período clássico, Platão no ápice do período clássico, etc. Tudo bem? Eu espero que fique claro o porquê de eu escolher Homero como essa espécie de metonímia do campo dos estudos clássicos. Mais uma vez, eu não estou endossando essa escolha, mas apontando-a como forma de criticá-la, na medida em que a eleição de Homero, dentre tantas outras possibilidades, é já uma escolha extremamente enviesada em termos políticos, mas a escolha dos gregos dentre as culturas antigas é também, por sua vez, uma escolha política.
e nada disso é exatamente inocente da perspectiva de quem estuda a história do nosso campo. Essas escolhas têm repercussões graves sobre aquilo que é a nossa prática até os dias de hoje, e o que eu pretendo sugerir por meio dessa lista de vídeos, organizada cronologicamente, é indicar a necessidade de repensarmos a forma de trabalhar com isso que a gente chama de estudos clássicos, ampliando, por um lado, as culturas, línguas, textos estudados por nós, abarcando outras culturas, abrindo-se para outras tradições, para os diálogos entre diferentes culturas, e, por outro lado, abrindo mão de certos pressupostos etnocêntricos que nos privam de compreender certos aspectos das culturas privilegiadas no âmbito desses estudos. Então, ser capaz de compreender mesmo aspectos obscuros da tradição greco-romana. E isso fazendo com que a gente estranhe aquilo que gregos e romanos fizeram no passado, não buscando apenas aquilo que poderia ter caráter modelar para nós nos dias de hoje. Uma das minhas críticas é justamente essa, a de que os historiadores dos estudos clássicos frequentemente se voltaram para o passado e tentaram encontrar lá apenas precursores de seus próprios trabalhos, enfatizando certas dimensões do trabalho com os textos, feitos, por exemplo, por um Zenódoto, por um Aristarco, mas ignorando aquilo que é estranho à sua própria prática no presente. O que eu pergunto é, por que valorizar apenas aquilo que de alguma forma parece prefigurar o que nós fazemos e deixar à sombra uma série de práticas, uma série de crenças que são estranhas a nós? A meu ver, é preciso compreender a figura como um todo para que a gente não falsifique esse passado de modo a simplesmente reforçar aquilo que nós somos no presente. A minha convicção é de que o choque entre aquilo que nós fazemos hoje e aquilo que foi feito no passado é que nos permite, por um lado, estranharmos o passado, mas também estranharmos nós próprios, nos deslocando para que a gente abra espaço para uma prática diferente no futuro. E é com esse propósito que eu tenho trabalhado com a antiguidade já há mais de uma década, e o meu objetivo é dar continuidade a esse trabalho. Então eu agradeço ao professor Bernardo Brandão pela sugestão de fazer essa lista de vídeos. Espero que a proposta seja do agrado de quem tem acompanhado o canal e que seja a oportunidade para a gente debater um pouco sobre essas ideias que eu tenho defendido na minha tese e em vários dos vídeos que fazem parte dessa nova lista. Vocês vão ver que há uma coerência, embora sejam vídeos provindos de listas e de momentos, de cursos diferentes, há uma coerência naquilo que eu vou, por exemplo, propor acerca de Heráclito, Homero, Platão, Sófocles, Calímaco, Longino, do Sublime, o pseudo-Longino, e os autores modernos responsáveis pela instituição da nossa disciplina em bases modernas, em especial Friedrich August Wolff, que, a meu ver, é um dos grandes responsáveis pela consolidação dos estudos clássicos no formato em que eles são praticados até os dias de hoje. Mas para isso, então, eu faço o convite a que vocês assistam pouco a pouco os vídeos disponibilizados nessa lista. São mais de 50, o que oferece aí um material para pelo menos um semestre ou um ano de estudo para quem tiver interesse em se aprofundar no tema. Fica aqui o meu convite, eu agradeço enormemente pela atenção de vocês. Quem tiver interesse, deixe aqui comentários, curta, compartilhe com amigos e a gente segue se falando. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.